Ó, presta atenção que hoje são 10 jogos na NBA e eu vou dar meu palpite sobre todos eles. E bora com o primeiro jogo aqui entre Denver e Rockets, dois dos melhores times da NBA. O Denver tá em segundo aqui no Oeste, já o Rockets em quinto. E vem sendo uma sequência um pouquinho complicada pra esse time do Rockets, que venceu 6 dos últimos 10 jogos e 2 dos últimos 3, um deles inclusive contra o Denver Nuggets e o último contra o Pelicans fora de casa, já na prorrogação de um jogo onde eles tinham mais de 20 pontos de vantagem, mas mesmo assim deixaram um time como o Pelicans chegar. Pro jogo de hoje contra o Denver, aparentemente todo mundo joga. Contra um time do Denver aqui que vem muito bem, são 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Pra hoje continua com os desfalques do Aaron Gordon e do Christian Brown, e pode ser que seja também sem o Peyton Watson, que ele é questionável aqui pra esse jogo, e se ficar de fora faz bastante falta. Já que esses desfalques do Denver podem ser um problema, mas o Rockets aqui também, como eu falei, não tá numa fase tão boa assim. Também já não joga em casa desde o dia 11 de dezembro, então pode também estar mais cansado, é um time um pouquinho mais experiente. E jogar na altitude lá de Denver nunca é fácil, ainda mais vindo de viagens longas, então pra esse jogo aqui eu gosto mais do Denver Nuggets, que joga em casa, vai ter o Jokic e o Murray, então aqui eu gosto mais do Denver. Agora Dallas e Sixers aqui, o Sixers jogou ontem e venceu, e pra hoje não vai ter o Joel Embiid de novo, mas também não vai contar com o Paul George, que ontem foi muito bem, mas pra hoje vai ficar de fora, contra um time do Dallas que vem jogando melhor, principalmente defensivamente, e que hoje vai ter a volta aqui do Anthony Davis, que eu acho que é um jogador que o Sixers não vai ter como parar hoje, coisa que eu acho que existe uma grande chance da defesa do Dallas em geral parar esse time do Sixers. Então pra esse jogo aqui eu vou gostar um pouquinho mais do Dallas, mas eu também espero que seja um ótimo jogo. Agora Toronto e Celtics, jogo bem interessante aqui no topo da Conferência Leste, que tem o Raptors em terceiro e o Celtics em quarto. Infelizmente pode ser que esteja sem o Jaylen Brown, o que pra mim vai ser o diferencial desse jogo aqui. O jogo é lá no Canadá, o Toronto, apesar de ter perdido 6 dos últimos 10, vem conseguindo jogar um pouquinho melhor ultimamente, então tá mostrando indícios que pode voltar a vencer. Eu acho que jogando em casa contra um Celtics sem o Jaylen Brown é uma boa oportunidade pra fazer isso, então aqui eu vou gostar um pouquinho mais do Toronto. Agora Pelicans e Pacers aqui, um jogo que se fosse há 2 semanas atrás provavelmente não seria tão interessante como é agora. Os dois times aqui, apesar de serem times com campanhas não tão impressionantes assim, são times que vêm jogando melhor ultimamente do que estavam no começo da temporada, mas o Pelicans, por exemplo, vem de 3 vitórias seguidas, uma delas contra o Rockets no último jogo, jogando muito bem, e não tendo o Zion, por exemplo, como seu principal jogador, o que para algumas pessoas, que dependendo da perspectiva pode significar algo positivo. Hoje joga em casa, tem todo mundo à disposição, tá com moral, tá no ritmo também, então por isso eu vou gostar mais do Pelicans aqui, mas como eu falei, eu acho que tem potencial para ser um bom jogo também, bem disputado, porque o Pacers melhorou bastante ultimamente. Agora Pistons e Hornets aqui, teoricamente o Pistons é muito mais time, e de fato é, vem jogando melhor também nesses últimos jogos, porém vem de derrota fora de casa contra o Dallas, e vai jogar contra um time do Hornets aqui também que deu uma boa melhorada ultimamente, vem aqui de 5 vitórias nos últimos 10, 2 seguidas, que vem de vitória boa contra o Hawks também, com esse trio aqui do Brandon Miller, do Knippel e do LaMelo Ball marcando mais de 25 pontos cada. Então aqui pra esse jogo eu acho que existe alguma oportunidade perfeita pro Hornets surpreender e vencer o Pistons aqui mesmo jogando fora de casa. É vindo de uma boa fase, com 3 jogadores também jogando bem, e o Pistons aqui vindo de um jogo fora de casa onde perdeu, então pode ter um cansaço ali e acabar sendo surpreendido pelo Hornets. Então aqui eu vou gostar mais do Hornets. Agora Memphis e Wizards aqui, o Memphis vai estar cheio de desfalques, o já é desfalque de novo, vai ficar alguns jogos fora agora, além do Zach Edey. O desfalque importante mesmo é o do Zach Edey, que depois que voltou ao time, eles melhoraram bastante. E pra ser sincero aqui, o Memphis até consegue jogar bem sem o Ja Morant. Hoje vai estar sem ele, mas também eu acho que não faz tanta falta assim, porque os outros jogadores vêm jogando bem, e é contra o Wizards jogando em casa, então aqui eu vou gostar mais do Memphis. Agora bora de Golden State e Phoenix Suns aqui, os dois times jogaram há 2 dias atrás com uma vitória aqui do Phoenix lá no Arizona, e hoje voltam a jogar agora lá na casa do Golden State, que deve ter Curry, Jimmy e Draymond Green, contra um Phoenix Suns que deve ter aqui o Devin Booker, o Mark Williams também, que vem jogando bem, o Gillespie e o Dillon Brooks. Os dois times aqui estão com campanhas até parecidas e devem disputar ali posições até o final, então é um jogo bem importante. E aqui eu consigo ver os dois times facilmente vencendo essa partida. O Golden State, obviamente, também por jogar em casa, ter o seu trio ali disponível, é sempre bom jogar em casa. O Stephen Curry vem jogando muito bem depois que voltou. Então meio que parece uma daquelas vitórias meio que telegrafadas. Mas eu consigo ver o Phoenix Suns vencendo aqui também, porque o Warriors não vem jogando muito bem, são 3 derrotas seguidas, tem uma sequência bem complicada aí pela frente, mesmo jogando em casa contra Suns, Orlando, Dallas e depois Toronto fora de casa, então é uma sequência que pode determinar muita coisa nessa temporada do Golden State. Então acho que é um jogo com bastante tensão no ar pro time. Eu acho que o Phoenix Suns é um time que se beneficia um pouco às vezes de ter essa tensão no ar, porque tem um certo Dillon Brooks no time. É um time que defensivamente também compete bastante, joga com bastante garra.
então pode meio que entrar na cabeça do Warriors hoje. Então, acreditando que isso possa acontecer, eu vou gostar mais do Phoenix Suns aqui pra hoje, mas como eu te falei, é um jogo onde os dois times podem facilmente vencer, então eu só espero que seja realmente um jogaço. Agora, Jazz e Orlando Magic aqui jogam lá em Utah, dois times com campanhas iguais aqui nos últimos 10 jogos, com 5 vitórias pra cada um. O Magic hoje continua com o desfalque do Franz Wagner e possivelmente do Jalen Suggs. Já o Jazz continua aqui com o desfalque do Lauri Markkanen, que não jogou contra o Lakers. No jogo passado, o Jazz até conseguiu marcar bastante pontos pra se manter competitivo, mas o Lakers tem uma defesa fraca, o que não é o caso aqui do Orlando Magic, então acho que o Jazz pode ter bastante trabalho em fazer pontos hoje. E além disso, o Jazz não tem uma boa defesa, o Orlando Magic é um time que se aproveita bastante ali de pontos no garrafão, o que pode ser um problema bem grande pro Jazz, que só tem o Nurkic ali defendendo. Por esses motivos, eu vou gostar bem mais do Orlando pra hoje. Agora, Kings e Blazers aqui é revanche pro Kings, que perdeu a última partida pro Blazers lá em Blazers. Sinceramente, aqui eu não confio em nenhum dos dois times, o Blazers tá jogando bem mal defensivamente, o Sacramento joga em casa aqui hoje, então eu vou gostar mais deles pra esse jogo. Cara, pro último jogo aqui entre Lakers e Clippers, sinceramente, dois times em momentos bem diferentes. O Lakers, é verdade, vai ter bastante desfalques aqui pra esse jogo, com o Reeves ficando de fora, o Ayton também, e até quem sabe o Hachimura, contra um Clippers que aparentemente vai estar completo aqui. Mas aqui o Lakers ainda vai ter o Luka Doncic e o LeBron James. E eu sei que nenhum dos dois times aqui vai defender, mas eu confio mais em LeBron James e Luka para marcar pontos do que o Clippers tem. Então aqui eu gosto bem mais do Lakers.